Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana. A gente tem esse pequeno canal aqui e falamos sobre golpes virtuais. Para quem já me conhece, está estranhando, a pessoa está com esse cabelo preto. Não é uma peruca, é o meu cabelo. Então eu vou contar aqui um pouquinho antes de contar a história que vocês vão adorar, porque que eu mudei a cor do cabelo. O meu cabelo, antigamente, era pretinho. Eu usava preto azulado porque eu usava rena, que em alguns lugares chama enê. Mas lá no Ceará a gente fala rena. E por conta disso, eu tive que esperar quase 10 anos para poder conseguir usar a tintura, que é o louro, fazer as mechas. Então, por muito tempo eu usei o loiro. Só que aqui em Portugal, infelizmente, principalmente na cidade que eu moro, elas não sabem usar nem tintura, muito menos mechas. Eu fiz mechas em 2 lugares aqui diferentes e elas ficaram horríveis. A mulher manchou, ficou uma coisa horrorosa, não sabia fazer. Depois eu inventei de pintar, né? Levei lá para ela pintar e ficou pior, ficou aquela cagada que estava, ficou aquela coisa horrível nos vídeos anteriores. Vocês dêem um desconto aí, porque a culpa não foi minha, a gente paga caro para pintar, tinta cara aqui e não presta, elas não sabem. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas que eu participo de alguns grupos aqui de Portugal, todo mundo reclama, inclusive as brasileiras que moram aqui só fazem cabelo com brasileiras. Unha não, eu gosto aqui todo mundo, elas usam bastante unhas de gel e tal. Mas cabelo não presta. Trabalho, não estou falando mal, mas não presta. Elas não sabem, não chega na tonalidade, não fica legal como que a gente faz no Brasil. Então eu vou usar por um tempo essa cor escura aqui e depois eu vou ver no que vai dar. Enfim, hoje a gente vai aqui para um vídeo, não vai ser, não vou contar nenhuma história real, assim, real que eu quero dizer, conhecida, que saiu na mídia. Mas eu vou contar aqui um relato que eu acho que vocês vão gostar. O relato de hoje é de uma pessoa, não vou citar nomes aqui, mas a gente vai dar o nome dela aqui, deixa eu ver aqui. Vamos dar o nome dela de Maria, né? Todas são Marias mesmo. São Alice, são Marias, são Jadianes, enfim. O relato dela é um relato bem interessante porque ela é nordestina. Ela é daqui do meu Nordeste. E por ela ser nordestina, quando eu li a história, eu sabia que o final não teria que ser diferente. Então, eu vou ler aqui e vocês vão ler, vocês vão entender. Então, eu vou começar aqui o relato dela, com paciência. É um relato, não é tão pequeno, mas é um relato legal, bem interessante. Então, quem quiser tomar um chá aí, pegar uma pipoca, sentar aí, ficar aí de boa. Quem quiser fazer as coisas de casa e tal, vamos lá. Pelo título, vocês já vão achar bem interessante. Ela diz o seguinte: botei o turco para correr debaixo de uma peixeira. Moro aqui no Nordeste e tenho uma loja de roupas. Sempre tive uma vida ativa. Vou sempre para os meus forrós, adoro festas e quem é nordestino sabe que a gente parece ter rodinhas nos pés. Quando tenho alguma folga, adoro viajar e já fui até Miami, Cancún, entre outros países. Até ontem nunca tinha tomado golpe nenhum por esses lugares no qual eu fui. Adoro praia e tenho pavor de frio. Ai, gente, eu também odeio frio. Vim morar num lugar frio e odeio. Aqui onde eu moro tem cada praia maravilhosa que é impossível não amar. Eu vou fazer aqui um adendo. O Nordeste é maravilhoso. Quem conhece Fortaleza, quem conhece o Ceará, vocês não têm noção do que é Jericoacoara no Ceará, Canoa Quebrada, Cumbuco, que é o meu paraíso, que é pertinho da minha casa. Enfim. Acontece que conheci um homem no Face, isso tem um tempo. A gente foi se entendendo aos poucos, começamos a nos falar via web, que ela quer dizer aqui pela internet. Eu disse a ele: meu jovem, fale a minha língua, eu não entendo nada da sua língua enrolada, kkkk. Isso ela tá escrevendo aqui. Ele tinha muita paciência comigo, mas eu não. Como todas as mulheres dessas histórias, eu não sei o que é depressão, não sei o que é estresse, sou uma pessoa de boa.
A gente aqui tem que correr atrás das coisas. Por isso, desde novinha, eu não tenho tempo para ficar doente e estar pensando na morte da bezerra ou coisas do tipo. Isso porque fui criada assim. Eu fui viúva ela disse aqui a idade, mas eu não vou citar para não zerar nela. Eu tenho um filho de 10 anos. Mas quando meu marido partiu, eu fiquei triste, lógico. Mas meu couro é duro, ruim de me entregar. Eu sou forte. Lembre-se que ela é nordestina. Então, quando este homem apareceu, ele um turco, eu nem liguei o tchum. O homem que conquistava todas as mulheres tentou me conquistar e eu percebi pelo seu modo de falar. Eu achava aquilo interessante, mas se fosse embora, eu nem iria ligar. Seguiria minha vida normalmente com os pés no chão, porque comigo não tem tempo ruim. Palavras da nossa depoente. Os tempos foram se passando e ele sempre ali. Aquele homem presente. Tem um detalhe, ele nunca sumiu. Lembro que eu fiquei doente de uma virose e esse homem ficou louco, achando que eu fosse bater as botas e ir para a terra dos pés juntos. Então ele disse que ia rezar lá para o Deus dele, o Alá, me curar. E eu disse amém. As conversas foram crescendo a nível que já estávamos apaixonados. E ele queria que eu fosse até a Turquia atrás dele. Eu disse, homem, não posso, eu tenho a minha vida aqui, eu não posso sair assim, eu tenho o meu trabalho. E muito menos tenho tempo para ficar de fuleiragem no meio do mundo, do outro lado do planeta. Se ele quisesse que viesse aqui me conhecer, era o mais sensato. Se houvesse algo, eu estaria aqui perto do meu povo, na minha terra. Gostei dessa Maria. Após eu negar de ir, o homem fez o maior drama e disse que ia me deletar e blá, blá, blá. Eu disse, homem, tu quem sabe? Ele que fosse se lascar. Eu que não ia sair correndo da minha cidade para ir feito uma doida atrás de macho, pois eu não estava subindo pelas paredes. Eu nem liguei quando ele me deletou. Sim, ele me bloqueou por um tempo. Eu sou assim. Na mesma hora eu gosto, mas eu também desgosto. Eu gosto mais de mim. E também não tenho tempo para aturar pouca vergonha de homem com birra. Deu 2 semanas e depois ele me apareceu, todo amoroso, com a cara mais lavada, deslavada. E eu toda fria. Se ele achasse que eu iria me descabelar e pedir pelo amor de Deus, ele estava muito enganado. Talvez isto o tenha conquistado, não sei. Então o homem decidiu vir me conhecer. Estava afastado do serviço. Eu não entendi direito, mas ele queria porque queria vir ao Brasil me conhecer. Ficou combinado dele vir e fiquei aqui em casa. Já tinha um tempo que nos conhecíamos e não achei nada demais. Ele era religioso, respeitador, nunca me pediu um tostão, nunca disse que para me mostrar e coisas do tipo. Ele mostrava que ia nas mesquitas e usava uma touquinha branca na cabeça. Ele comprou a sua passagem e ia ficar um mês aqui. E se desse certo, voltaria para casar comigo, porque morar lá ele sabia que eu não iria. Aquela vida, aquele povo, tudo tampado, Ave Maria, aquilo não era para mim. Não ia prestar eu lá, Deus me livre. Chegou o dia do embarque e eu iria buscá-lo no aeroporto. Era um pouco distante e eu tinha que sair cedo. Eu fui, me arrumei, fiquei toda bonita. Quando este homem chegou no aeroporto, me deu um abraço. Mas foi um abraço, sei lá, chinfrim, achei frio pelo tanto que ele queria me ver. Mas depois disse que era pecado ficar mostrando afetos em público por conta da cultura dele e blá, blá, blá. Vai entender, né?
Fomos para minha casa, mas não fizemos nada. Ele estava acanhado e dormimos. 2 dias depois, aconteceu o rally-rola. Olhe, mas este homem era fresco, viu? Cruzes, não sabia de nada. E ficava, não pode isso, não pode aquilo, e uma chatice só. Eu não estava acostumada com aquele arroz e feijão. Quem é daqui do Nordeste sabe que os homens daqui são fogo. Os homens pegam fogo na hora do rally-rola. Nessas horas, vale tudo. Uma coisa me chamou a atenção foi após o término ele correr para o banho. Dizia que não podia ficar impuro, precisava se banhar e se lavar. Até o jeito dele tomar banho era estranho, misericórdia. Eu já começava a achar que tinha me metido em uma enrascada e estava lascada literalmente. Vou fazer uma adenda aqui. Isso aqui chama-se ablução, que os homens, as pessoas, os muçulmanos, as pessoas adeptas do Islã fazem algumas vezes por dia. Então, isso aqui, principalmente antes das rezas, chama-se ablução, que é o ato de lavar o rosto entre algumas partes do corpo. Era isso que o cara fazia. No dia seguinte, eu levei ele para uma vaquejada. E na hora de comer, fez a maior putaria e polêmica com a carne. Ele não gostou da carne, que lá nos cantos dele tinha que rezar, sei lá que diabo era aquilo. Eu soube que me foi explicado depois. Oxe, mas eu não como carne consagrada. Puta que pariu, tanta frescura. Aqui a gente come até pedra. Diabo de tanta frescura desse povo pra comer uma carne. Isso aqui ela dizendo. Até então, ele estava todos os dias comendo muqueca de ovo que eles faziam com tomate, pimentão, batata frita e uma salada, uma comida turca. A comida eu fazia com o maior amor e ele ficava botando boneco lá no Ceará é frescura. Mas eu não sei se ela é do Ceará, mas pelo que ela falou aqui, alguns lugares lá do Nordeste falam botando boneco. Com aquelas fuleiragens dele, e eu mandei ele se lascar. A berinjela, o homem queria as rodelas, tudo certinhas e cortadinhas. Ele tem este prato com carne moída. Eu já pensava, olhe, ele que vá com as safadezas dele pra lá. Eu não estava acostumada com tanta frescura. Que homem fresco. Bem, chegou o dia de irmos pra praia. Estava um calor de lascar no lombo. Eu ia levar ele para conhecer os lugares lindos da minha cidade. Botei meu biquíni, minha saída de banho e este homem ficou de cara amarrada. Queria que eu fosse toda cheia de pano pra praia, parecendo uma doida. Imagine eu, num sol de rachar, eu não ia fazer isto, nem lascada. Ah, vá querer dar ordem na puta que te pariu. Volte pra sua terra, bati o pé e fiquei do jeito que eu quis, de biquíni e de roupa de banho. Engraçado que online ele parecia outra pessoa. Nunca imaginei que ia ser essa pessoa toda possessiva. Eu jamais admitiria estes cabimentos comigo. Na praia, ele todo de cara amarrada, ficou horrorizado, isso porque queria que eu fosse para uma praia só de mulheres. E ele ficaria em casa. E eu disse, aqui não tem isso, você vai comigo mesmo assim. Sei que passaram-se horas e ele ia todo bicudo, eu não tenho culpa. Se aqui a mulherada fica toda arreganhada e os namorados as beijando. Diabo de homem maluco, fresco, ficou em choque com tudo que viu na praia. Outra ocasião, levei ele na mesquita, daqui da minha cidade. O cabra cismou que a reza era diferente. Ele não gostava de árabes e disse nunca mais ir lá rezar naquela mesquita. Bem, teve um dia que eu chegando, a vizinhança disse que ele parecia um doido lá no meio da rua.
Quando eu vejo a casa toda lavada, o cachorro no quintal. Claro, eu sabia que ele iria implicar com o meu cachorro, porque o meu cachorro ficava dentro de casa. E depois eu ouvi dizer que no país dele, eles não têm costumes de criar animais, principalmente cachorro, dentro de casa. Ele disse que estava lavando a casa porque precisava rezar e precisava da casa pura, e o cachorro deixava o lar impuro. Passada uma semana, meu menino deixou cair açúcar no chão. Era um dia de domingo, mas esse cabra deu um grito no meu menininho, o bichinho desabou a chorar, ficou assustado com aquilo. Pra quê? Eu fui pra cima dele com uma peixeira. Ah, não mexa com a minha cria. Pode ser o Satanás e eu não admito que mexa com meu filho. Ainda mais um nojento desse que veio de onde Judas perdeu as botas. A gente pensa que o povo do estrangeiro é melhor e olha o que eu arrumei. Sei que meu bichinho ficou tão triste que eu já ia mandar esse cabra embora. Eu ia antecipar a passagem dele e pagar a multa, mas fiquei de ver isso para depois. Dias depois, antes dele voltar, ele me viu na venda perto da esquina. A venda do seu Ditinho. Nessa venda existem muitos doces e coisas aqui da minha terra. O seu Ditinho estava me dando uma rapadura. Gente, pra quê? Quando eu cheguei em casa, o homem estava virado no giraia. Começou a gritar, só sei que me deu um tapão no braço. Meu braço ficou vermelho. Oxe, ali ele viu o capeta encarnado. Peguei a peixeira e saí correndo atrás dele. Cabra safado, seu cabra frouxo. Sei que apareceram os vizinhos e cercaram ele. Larguei a peixeira e foi tapa pra todo lado. O homem ficou todo estrupiado. Ah, vá se lascar. Eu não admito que um cabra safado nenhum venha me bater. Papai nunca me encostou o dedo para vir um fuleiragem desse e fazer o que fez. Não sou dessas que guarda rancor, mas vagabundo nenhum sai do fim do mundo pra vir aqui me bater. Só sei que foi todo mundo para a delegacia. E o delegado disse: minha senhora, quer dar queixa desse homem? Olhe, ele tá todo arranhado. A senhora tem testemunhas que foi ele que começou essa agressão? Bem, sei que fizemos um acordo e não foi feito BO nenhum contra o traste, pois ele já iria embora mesmo. Mas para minha casa ele não voltaria. Botei ele numa pensão de uma amiga até ele ir embora daqui e eu me livrar dele. Olhe, não taquei ele na rua como fazem com outros coitados e outras coitadas lá na terra deles. Eu sou íntegra. Meus pais me fizeram e me ensinaram assim. Somos um povo pobre, mas somos limpinhos. Estou de boca aberta com esse tanto de mulher que sofre na mão desses caras de internet. Por isso, decidi vir aqui contar a minha experiência para que outras mulheres não possam e não venham passar pela mesma coisa que eu passei, colocando esse homem dentro da minha casa. Isso aqui foi um relato, eu vou deixar os créditos aqui desse relato. Esse relato é um relato que já faz algum tempo, que foi de uma amiga da administradora do Turquia Sem Véu. Então, esse relato é do grupo Turquia Sem Véu. Então, os créditos aqui estão dados para o grupo. A história é real, porque essa história foi dada para a dona, que é a administradora do grupo, foi passada para ela. E é de uma pessoa conhecida dela. E realmente o cabra aprontou tudo isso. Então, o que é que a gente quer chegar? Aonde a gente quer chegar contando relatos como esse? Vamos ter cuidado antes de colocar esses caras dentro das nossas casas. A gente não sabe se Coitado assim, um marmoteiro desse aqui era um pobre coitado. Querendo ou não, ele era um frouxo, como diz ela aqui. Mas a gente não sabe quem a gente coloca dentro da nossa casa, ainda mais a gente tendo filhos. Eu vi um caso que o cara não foi com o filho, mas o cara matou o animal da mulher.
o cara envenenou porque não gostava do gato. Teve um caso. Um cara era horroroso. O cara aprontou todas. E essa mulher tinha esse gatinho há muitos anos. E esse cara implicou porque ela não queria botar o gato pra fora. O cara matou o gato, envenenou o gato. E com a cara mais deslavada, disse que não sabia. Depois a mulher veio descobrir que foi ele. Isso a gente tá falando de um animal, mas o animal é uma parte da nossa família. Quem tem animal sabe, eu tenho 3 gatos. O animal é parte da nossa família. E os filhos da gente? Quantas e quantas mulheres não colocaram esses caras de internet dentro de casa e os filhos e filhas foram vítimas de abuso? Antigamente, a gente achava que os abusos eram só quem sofriam abusos eram meninas. Mas não, hoje em dia vocês não têm noção da quantidade de meninos também. E se os próprios pais, pai, mãe e familiares abusam dos filhos, quiçá esses caras de internet de outro país que não estão acostumados a ver mulheres, como a gente está no Brasil e como a gente vê aqui no Ocidente. Muitos desses caras começam a sua vida sexual, que a gente sabe, com animais, infelizmente, a gente sabe que isso existe sim, a gente sabe, a gente vê, tem milhares de relatos e de reportagens aí falando. E a gente vai e coloca uma criatura dessa dentro da nossa casa sem saber a procedência, querendo ou não, a gente não sabe a procedência. Quando eu me envolvi com o meu marido, que hoje é o pai do meu filho, do bebê, ele foi pro Brasil conhecer minha família. Eu bisbilhotei toda a vida dele, onde ele trabalhava, onde ele não trabalhava, onde era a casa dele, tudo. Pra depois eu vir aqui pra Portugal, primeiro passear. Eu vim a passeio, sondei tudo, olhei tudo. Depois este homem voltou pro Brasil, casou comigo, me trouxe de mala e fui aqui pra Portugal. Mas isso tudo levaram 2 anos, foram 2 anos organizando nada, porque eu tinha gatos. E quem tem animal sabe que pra tirar um animal de um país pro outro é um babado danado. Fora que eu gastei assim com alguns exames, mas as passagens foi meu marido que comprou. Nós gastamos quase 8 mil reais pra trazer. Isso em 2020. Quer dizer, em 2019, porque todos os trâmites foram feitos em 2019. Mas não é para falar sobre animal, nem sobre a minha vida, e sim sobre esse caso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que compartilhem e até mais.